que eu fiz um áudio para convidar e motivar as pessoas. Eu vou também propor uma prática que é sempre algo muito bom de fazer em conjunto, né, que permite a gente, né, revisar conceitos, aprender em conjunto. Então, nós vamos fazer essas duas atividades. Nós temos um propósito no Círculo da Liderança, que é evoluir a prática consciente da liderança para servir ao planeta e para o nosso despertar coletivo e nossa unidade inerente. E isso é forte quando a gente encontra os clientes e a gente vê que falta consciência e a falta da consciência leva a que as decisões não sejam as melhores, que as ações não sejam as coerentes. E o que eu mais gosto é que, na medida que eu vivo essas experiências, eu melhoro a minha consciência também. Então, é uma aprendizagem, né, permanente. Na medida que nós usamos o modelo, nós estamos apoiando a evolução da prática consciente da liderança, mas temos a oportunidade também de refletir sobre a nossa consciência. E é tão importante isso, né? Para todo mundo. A agenda, como eu disse, tem duas fases, né? Tem o relatório iterativo, o que ele traz de novo, né? Que benefícios existem, tem datas importantes, né? Se há algo novo para vocês, é bom saber o que está acontecendo com as datas que são importantes, até quando esses relatórios que conhecemos permanecem e quando eles serão substituídos. E aí vamos para a prática da leitura do perfil, ok? Acho que vai ser uma boa dose de cada parte e eu acho que a reunião pode ser bem interessante. Antes de começar a falar do relatório, eu queria saber quem já usou o relatório novo. A Flávia, tá? E a Rose, tá? Vocês fizeram um debriefing com o relatório novo? Fizeram. Ótimo. Tá, legal. Então, eu vou compartilhar com vocês um exemplo de um relatório iterativo. E esse exemplo vai permitir a gente navegar pela estrutura do relatório e a gente vai poder, juntos, identificar, né, diferenças e identificar oportunidades, que são várias, né? E a influência disso no debrief, que tem uma influência bastante grande. Então, esse relatório ele se torna disponível quando nós temos um cliente, entramos lá no Project Center e fazemos um pedido para baixar os relatórios do cliente. Quando esse pedido é feito, ele oferece a oportunidade de acesso ao perfil iterativo. Então, do que se trata o perfil iterativo, né? Ele tem uma parte inicial que é um, é um convite, são as boas-vindas, né, do grupo Leadership Circle ao participante, né? E aqui, em seguida, já aparecem 3 janelas que permitem ou baixar os relatórios, ou acessar o manual de interpretação, ou ir para o resultado. Imagine que vocês tenham um cliente que seja um retake, vocês podem ir direto para os resultados. Vocês não precisam passar por algumas coisas que vêm em seguida. Mas quando é um primeiro cliente, um cliente da primeira vez, vale a pena ir em diante. E por quê? Aqui tem um vídeo muito bacana, aquele vídeo da Betsy Lederman, que é o vídeo de 3 minutos, né? E veja, eu já comecei em português a conversa com vocês, mas o material está disponível em vários idiomas, tá? Então, se vocês tiverem um cliente que fala inglês, vocês podem fazer o chaveamento para inglês aqui, é muito fácil, muito amigável, tá? Essa é uma das características desse relatório iterativo. A escolha do idioma está num clique, né? Então, aqui temos o vídeo dela,
Eu já tive cliente que desfrutou ver o vídeo durante a sessão, porque não teve tempo de ver o vídeo antes, né? E foi uma experiência legal ver com eles o vídeo, né? Que é sempre uma maneira de ganhar tempo na explicação do modelo, né? E, e aí, depois do vídeo, tem uma pequena introdução, mas eu acho que ela não é pequena, ela é essencial. Ela fala do que é essencial do modelo, né? Então, fala das competências criativas, das tendências reativas, né? Tem um texto que pode ser seguido, que traz o essencial. Depois, ele continua e mostra o círculo cortado nas nas duas metades, a primeira ligada mais à natureza das relações e a outra ligada ao enfoque das tarefas, né? Então, dá para a pessoa ter essa visão simples muito útil. E aí, o outro assunto fundamental é falar de resultados, e ele traz a definição de percentis, né? E ele permite aqui resgatar o conhecimento sobre como a avaliação foi feita, né, que ela é feita de maneira nominal e depois ela é convertida em percentil com as normas, e aqui tem um pequeno texto. Então, o essencial está aqui. Eu acho que esse relatório tem essa característica de trazer o mais importante, né? E, em seguida, não menos importante e fundamental, é o vídeo do Bob Anderson, que fala da tensão entre safety e purpose, né? Segurança e propósito, que é um vídeo mais ou menos curto, que está disponível no YouTube. E se a pessoa tiver interesse, você pode passar o link para ela, né? Que tem um botão de compartilhar aqui, muito amigável, que você transfere a informação para a pessoa por um e-mail, né? Para ela ter, então, esse acesso direto com o link. Tá? Então, até aí nós chegamos, que é uma parte introdutória, e agora começam os resultados, né? E aqui a primeira parte dos resultados são os resultados escritos, e eles são os feedbacks escritos, e eles vêm mostrados lado a lado, e a gente tem aqui a possibilidade de navegar com esse botão, né, e ir percorrendo todos os feedbacks, né? Se nós quisermos fazer uma cópia dos comentários escritos, colocar num documento Word e mandar antecipadamente, aqui tem um botão que permite fazer isso. Então, a gente pode também antecipar o envio, né, para uma leitura prévia, né, caso seja a decisão, né? Aqui a segunda parte dos comentários, né, que é a segunda pergunta, né, sobre os desafios e as oportunidades, né, de desenvolvimento, e aqui as outras observações. Então, com isso, o relatório mostra os comentários escritos, né, que tem sempre a função de dar um lado qualitativo do feedback, né? Porque no gráfico, nas tabelas, nós vamos olhar muitos números, mas aqui tem uma informação qualitativa importante que conversa, né, com os dados quantitativos, né? E é sempre interessante pedir, né, que o cliente leia e que o cliente tente fazer conexões com o lado quantitativo do resultado. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Então tá ótimo. Bom, aí a parte seguinte começa com o gráfico do círculo interior, tá? Que é o círculo das dimensões. E aqui aparecem informações e conteúdos muito interessantes, né? O círculo interior é conhecido pela gente, mas aqui existe, por exemplo, essa facilidade, né? Se você clicar em cima da dimensão, sai uma pequena descrição do conceito, né? Então, a qualquer momento, você tem acesso à definição do conceito, né? E isso ajuda,
né? Ajuda desde o início, quando nós estamos começando a praticar, mas mesmo depois, né? Esse debrief é um debrief bem complexo em relação a muitos outros. Ele exige uma quantidade de informação bem rica, né? Bem ampla. Então, todas essas facilidades são muito importantes, né? Então, aqui tem o círculo interior, aqui aparece o círculo exterior, né? Em seguida. E o círculo exterior aparece em uma dimensão maior, né? Mas vocês podem também jogar com isso. Vocês podem ampliar a tela, reduzir a tela e fazer isso da maneira mais interessante possível, né? E aqui novamente, né? Por exemplo, o cliente aqui teve um pensamento sistêmico, né? Avaliado na faixa baixa, e ele se interessa em saber, né? Não é necessário recorrer à memória, a informação está disponível aqui. Isso facilita sobremaneira o trabalho do debrief. E também facilita a leitura do resultado por parte do cliente, que ele pode acessar isso, né? Ele pode acessar. Então, essas facilidades são muito úteis, né? São muito úteis para o debrief, né? Isso está disponível para todos os domínios, tanto os reativos como os criativos, e também para as tendências, né? E também para as competências. Então, é muito útil esse feature de descrição, tá? Aqui aparecem as 4 escalas, né? As escalas resumidas, né? Como um círculo normal. E aqui do lado tem um índice que tem a possibilidade, se você quiser voltar para comentários escritos, você volta de uma vez, tá? Você tem um acesso holístico aqui, né? Que você caminha de uma sessão para outra. Isso ajuda muito na hora do debrief. Se a pessoa fala, poxa, mas parece que lá nos comentários escritos tinha alguma coisa que tem a ver com isso. Você imediatamente vem aqui, você clica comentários escritos e volta para a sessão e continua a conversa, né, com agilidade, né, muito boa, tá certo? Então, é super bacana essa parte. E aí, em seguida, vem as escalas, né? As escalas resumidas com a definição de cada escala, e vem aqui a autoavaliação, a avaliação dos avaliadores e um gráfico que mostra qual é a avaliação feita pela pessoa numa cor e a avaliação recebida, né? Então já dá para a pessoa ir concluindo sobre isso também. E se a pessoa quiser mais informação sobre isso, né? Aqui tem um botão Sabe Mais. Esse botão Sabe Mais está em vários lugares. Se você clica no Sabe Mais, você conecta diretamente com o manual de interpretação, tá? E essa conexão com o manual de interpretação permite você ir na fonte mais detalhada de informação, né, dos conceitos. Isso é extremamente útil, né, para poder ajudar, né, o participante a conhecer toda essa todo esse banco de informação e a conexão entre elas, né? Isso facilita bastante também a entrega de resultados, tá? Bom, isso aqui é bárbaro. É a parte do relatório que permite conversas significativas aqui de cara, né? O círculo interior ele está disponível pelos diferentes grupos. Então, aqui está o círculo interior chefe do chefe, que no caso não respondeu, o chefe, né? Os pares, né? Os colaboradores diretos. Então, essas diferenças permitem conversas, né, muito interessantes, né? O que está por trás dessas diferenças? Como é a sua relação com cada grupo, né? Com que grupo você está mais à vontade? Que grupo você sente mais confiança? O que falta para você desenvolver essa relação e fazer com que
a outra relação, né, seja tão boa quanto a primeira, enfim, uma infinidade de possibilidades pela disponibilidade de informação, que é a comparação do perfil do círculo interior por diferentes grupos. Tudo bem? Tudo? Ok. Bom, continuando. Eugênio, só na hora que você me perguntou se eu já tinha usado esse novo relatório, eu usei o PDF. O PDF. Eu não usei o interativo, porque eu nem sabia onde encontrá-lo. E para ser sincero, eu vi lá, mas eu fiquei com medo, porque eu acho que são Ah, tantas funcionalidades. E o PDF, a versão em PDF, já é tão mais fácil de navegar que esse aqui, para mim, está sendo uma grande surpresa. Eu não sei se a Rose utilizou esse especificamente. Mesmo caso seu, Flávia. Usei o PDF e já foi bárbaro. Inclusive, isso que o Eugênio acabou de mostrar, das duas diferentes, as perspectivas dos diferentes avaliadores, foi ótimo nos casos que eu utilizei. Sim, Excelente. excelente. Agora, melhor ainda com esse interativo. isso é muito mais dinâmica né, a conversa com o participante, Uhum. né? E na parte da tabela, a tabela é a tabela simplificada por domínios, né? Mas aqui também aparece, a cada vez que vocês encontram uma letrinha aí, vocês aproximam o cursor e aparece a definição, tá? Então, gente, isso daqui eu gosto de usar minha memória, mas com esse apoio, minha memória vai ser usada para outras coisas, né? Não preciso gastar para memorizar tanta coisa como antes, né? E isso, Adorei o apoio. Chega um ponto que a gente Pode, não precisa mais usar colinha. Essa aqui é a minha e, memória, que fica aqui em cima da mesa na hora que eu estou dando devolutiva, aí que eu faço, peraí, esse aqui, que é o resumo do resumo. exatamente, Flávio, exatamente. E aí, veja que interessante. Se a gente fala, bom, lá no relatório do gráfico apareceu alguma coisa em autenticidade, né? Na parte de autenticidade com coragem, por exemplo, onde está isso? Você vem aqui e clica, né? Você vem aqui e clica, detalhes da dimensão. Aparece integridade, autenticidade corajosa. Aí você vai aonde interessa no relatório, explora, né? Vê a diferença entre grupos, né? E faz com que a conversa seja objetiva, né? De uma maneira mais ágil, né? Então, isso é muito interessante. E, se for do interesse saber quais são as perguntas, você vem aqui, clica as perguntas, e ele mostra as perguntas para cada uma das competências e para cada uma das tendências, né? E se você quiser ver tudo, você vem aqui, como apareceu agora, né? Com as perguntas vieram também as descrições, então, das competências. Então, aqui está o relatório aberto, né? Então, tem toda a informação daquele relatório aberto que antes nós recebíamos naquele PDF, e que ainda está no PDF, mas com esse relatório aqui fica muito mais agradável fazer a conversa, né? E, por último, as medidas de síntese, né, que são os resumos, as escalas resumos, né, que também tem todas as definições aqui, ó, todas as definições, né? E, ao final, imagine que vocês estão aqui, mas eu quero voltar no círculo. Quer voltar no círculo? Legal, vamos para o círculo. Você vem aqui, clica, volta para o círculo, né? E depois você volta para onde você estava, né? Você consegue navegar o relatório de uma maneira muito mais ágil. E, ao final, tem as duas tabelas, né, que uma é ordenada pelos avaliadores, pela autoavaliação, né, as 10 primeiras competências ou tendências estão aqui já marcadas, né, orientadas pela autoavaliação, e aqui pela avaliação dos avaliadores, né, que é a marca de liderança, que permite outra conversa bem interessante também,
né? Que uma coisa é o que ele pensa, outra coisa, ou o que ela pensa, e outra coisa é o que é percebido, né? Que permite conversas bem interessantes também. Tudo bem? Então, era isso que eu queria rapidamente navegar com vocês aqui para mostrar, né, esse relatório. Eu já entreguei com esse relatório e é muito mais agradável a entrega. Eu confesso, assim como você, Flávia e Rose, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assustado. Aí eu fui atrás de um webinar sobre o relatório, consegui participar de um webinar em inglês, e aí eu consegui ver. Aí a Carolina fez um webinar muito bom que está disponível, que também ela dá muito mais detalhe do que eu dei, ela gasta uns 50 minutos no webinar dela, e isso ajuda, né, a ganhar confiança, e aí precisa começar, né? É isso. Boa noite, Natália. Tudo bem? Eugênio, boa noite. O webinar da Carolina tá disponível? Está disponível lá na plataforma? Está disponível. Boa noite, Videira, tudo bem? Tudo bem, Eugênio, pessoal? Tudo bem? Boa noite aí para vocês. Vamos ver todo mundo por aqui. Que bom. Obrigado por Tem ter uma vindo. pergunta depois, mas eu posso fazer depois. Tá bom. Buenas noches, Vivi. Muchas gracias por estar. Eugênio, me parece importante que les muestres en dónde pueden copiar el link para enviar el reporte a sus líderes, a sus clientes. Ah, ok. A ver. Tem uma dúvida, Eugênio, Pois não? Qual a mas dúvida? a minha dúvida é, até entrei no relatório aqui de alguns clientes para ver como que eu posso acessar esse relatório que você está mandando. E eu Tá. queria só que você pudesse voltar um pouquinho e mostrar para a gente como que a gente acessa esse relatório. Ele aparece, quando eu acesso aqui meus relatórios, aparece ali fazer download dos relatórios em zip, e ao lado Isso. fazer download do manual de interpretação de perfil. Tá, eu tinha esses dois downloads já feitos, mas eu não sei onde está esse seu. Tá, vamos lá. Então, o relatório no sistema, ele já está aberto, né? Como está aqui, ele já está aberto. Se você aqui, no início do relatório, tem um botão compartilhar. Se você usar esse compartilhar, você consegue um link que você faz a cópia e manda para o cliente ter acesso ao relatório, tá? Mas você precisa ter tido primeiro o seu acesso ao relatório, que não é só pergunta. Eu estou respondendo a pergunta da Cristina. Vou responder a sua pergunta agora. Quando você entra no Project Center, que você escolhe o projeto, que você escolhe fazer a leitura, ou melhor, fazer o download do relatório, dos relatórios de resultados, vem 3 opções. Uma delas é o acesso ao relatório interativo. A outra é o acesso ao PDF. Então, tem essa opção lá, e você escolhe que não é fazer o download, é ter o acesso ao relatório interativo. Se você entrar no Project Center, escolher um projeto e baixar, você vai encontrar isso. Eu não posso fazer porque eu vou mostrar um monte de nomes que eu não posso mostrar. Eu já localizei aqui. Quando eu comentei aqui, eu tenho os detalhes do pedido, né? Então aparece para mim aqui o fazer download dos relatórios em zip, ou fazer download do manual em PDF, que é o que a gente já conhecia e que a gente vinha utilizando. E bem lá embaixo, bem pequenininho, está escrito assim, ó, o nome do participante, e do lado ver relatório interativo. Quando eu clico aí, abre o relatório que você está mostrando. Perfeitamente. É isso mesmo. Obrigada, Eugênio. Por nada. Eu vejo aqui algumas... A mão da Marta levantada. Marta, ¿quieres hablar algo? Yo, sí, voy a decirlo en español. También es importante en la ventana que decía Rosy, en la parte de abajo encuentran el nombre y el botón para ver
el relatorio, pero también hay un botón para liberar esos reportes, para que cuando ustedes compartan el link a su cliente o envíen el link a su cliente, ustedes deciden cuándo pueden mostrar ese relatorio al cliente. Entonces, para que el cliente pueda verlo a través de ese link, necesitan hacer clic en ese botón. No recuerdo en portugués cómo dice, pero hasta que ustedes pueden hacerlo en un botón para todos o de forma individual para cada participante, si es un proyecto con muchos participantes, con ok, muchas personas. ok. Ótimo. Ok. Ok. Até como uma sugestão, se possível, poderia ter um destaque maior. Esse é um relatório que está sem um destaque, está bem no final da página, escrito pequenininho. Para mim, aparece dessa forma. Parece justamente o ver o relatório interativo, que é o que o Eugênio está mostrando, e também foi comentado agora sobre o link disponível para o participante, está logo ao lado, mas tudo escrito bem pequenininho. Os demais relatórios para impressão tem uma barra em azul bem grande. Mas é curioso porque aqui, eu não sei, tem alguma coisa que eu não estou reconhecendo, eu queria só voltar aqui. Esse é o relatório. Aqui, a primeira coisa que aparece depois do nome da pessoa é um botão de compartilhamento. Ó. Tá vendo? Compartilhar. Aí você clica aqui, aparece o código do link. Uhum. Aí, se você copia esse código e passa para o cliente, ele tem acesso. E está bem Isso. no início. Né? Ele Creo que aparece nos dois locais, pelo que eu vi, né? Ah, ok. Aparece nessa tela de abertura, que é o que eu estou comentando, que eu comentei, e esse que você acabou de comentar, é quando depois de aberto o relatório também ele aparece. Acredito que seja o mesmo, né? Acho que não. O primeiro que você vê quando você abre o relatório no Project Center é para você ter acesso ao relatório. Mas ele coloca aqui link para o participante, deixa eu até olhar de novo. Do lado tem link para o participante. Isso, Ah, exato. ok. Aparece para a gente, né, para o consultor poder acessar, é uma primeira anotação, e um segundo é o link para o participante, já na Ótimo. tela de abertura dos relatórios. Ainda melhor. Tá bom, então. Bom, então, com isso, nós fizemos uma navegação rápida. O Videira tinha uma dúvida. Qual era, Videira? Você falou depois, eu fui. Tudo bem? Não, na verdade, assim, me desculpa se você já falou isso, provavelmente eu estava na estrada, não consegui conectar. A gente pode trabalhar tanto com o cliente, com o relatório, a gente pode compartilhar o link para ele também ter o interativo, né? Ou seja, clicar e ver a descrição, esse tipo de coisa, ou também eu posso clicar, gerar PDF e mandar, e aí ele é estático, ele não é só aquilo, né? Ele é estático e tem a sequência do interativo. Tá. Ele tem a mesma sequência do interativo. Mas tem as mesmas informações abertas ou não? Tem as mesmas informações. Ah, é? Tem Tá. as mesmas, mas sem a interatividade, né? Não te dá acesso à definição de cada uma das... Então não tem isso, né? Ele é estático. Isso Ele não. é estático, exato. Tá Exato. bom. Exato. Ok. Então, obrigado. Por nada. Tudo bem? Mais dúvidas? Eugênio, Desculpa. pode falar. Não, Pode só falar. queria perguntar se... porque lá no Project Center tem, na parte superior, né, tem fazer download dos relatórios zipados, né? E aí tem aqueles outros e tem o PDF. Isto vai continuar existindo. Eu posso, se não quiser utilizar o interativo, eu posso baixar o PDF por ali. Então, deixa eu responder isso. Eu Aí tinha são falado as datas que você vai falar. datas importantes. Tá. Até início de setembro, as duas informações estão disponíveis. A partir de, se eu não estou enganado, 6 de setembro ou 5 de setembro, o único disponível passa a ser o interativo.
tá? E aí, pelo E- iterativo, eu posso gerar o PDF, se eu Pelo quiser. iterativo, você gera o PDF no formato do iterativo, né? Uhum. Isso. Mas aquele anterior que nós começamos a usar quando nós nos certificamos, né? Antes da criação do iterativo, aquele layout vai ser descontinuado, que é o Tá. chamado legacy, né? Vai ser descontinuado, tá? Uhum. Então, é muito importante fazer um esforço de aplicar para poder exercitar o uso no interativo, né? Para ganhar familiaridade com ele, tá? Uhum. Tudo bem? O Marcos Videira tinha mais uma pergunta e eu acabei passando na frente. Não, imagina. Ô, Fala, Marcos. Eugênio, agora uma dúvida mais técnica. Quando eu me certifiquei, né, pelo jeito você certificou até um pouquinho antes de mim, depois tem mais gente nova aqui, né? Eu lembro que falava-se muito qual é a sua marca de liderança? A gente olhava as 5 maiores. Agora tem 10. Por que da mudança? Você sabe me falar isso? Eu já escutei várias explicações de diferentes facilitadores, diferentes líderes. Eu não tenho uma resposta precisa. A minha experiência é que 10 é um bom número, mas algumas vezes eu olho que está acima de 66%, porque depende do relatório. Se você usar 10, você pode já entrar na escala média, por exemplo, né? Então, aí eu falo, não, vou pegar o que é forte na pessoa, né? Pontos fortes, e focalizo ali. Quando tem uma abundância muito grande, 10 já é um número grande para ser trabalhado, Também né? acho. É um número grande para ser trabalhado. Eu não sei se a Cris está acompanhando a conversa e se ela tem alguma informação a compartilhar com o grupo. Me está mandando Martica la pregunta de Marcos porque no la entendí del todo. No sé si tú quieras repetírmela para yo. Te la repito. La pregunta de Marco es, ¿por qué en la marca de liderazgo ahora tenemos 10 competencias o tendencias y cuando Marcos se certificó hablábamos de 5? Ujú. Perfecto. En ese sentido, cuando hablamos de marca de liderazgo, hablamos usualmente de 5 competencias. Y sin embargo, en la página donde están ordenados de mayor a menor, aparece la sombra, como dices tú, Marcos, con 10. Uhum. También podemos incluir otras competencias para tener la conversación con los líderes en términos de qué es lo que es importante para ellos. Pero esas 5 primeras son fundamentales porque son las 5 probablemente que son las que permiten dejar una huella. Es la forma en que aparecemos para otros más significativamente. Y nuevamente repito, sin embargo, 10 pueden ser dentro de todas estas categorías que son 18 más 11, son 29, son como la mitad, un poco menos de la mitad, o la tercera parte realmente. 10 dentro de 29 es la tercera parte. Es un número también significativo, pero podemos seguir hablando de marca de liderazgo con las 5 primeras y la conversación puede incluir luego las 10. Eso depende del consultante. Si encontramos, por ejemplo, que las 5 primeras son todas del mundo reactivo, probablemente queramos ver un poquito más otras categorías que aparecen dentro de las 10. Y a veces solamente conversamos de las 5 primeras. No sé si es claro. ¿Es todo bien?
¿Es claro? Marcos. Sí, sí, claro. Gracias. Con gusto. Bom, então, a parte do relatório iterativo foi essa que a gente viu agora, né? Eu acho que é um instrumento excepcional que merece, né, ser conhecido e dominado, que vai permitir, né, a entrega de resultado de uma maneira bem mais, eu vejo assim, eficiente e completa, né? Eu acho que são esses dois pontos, eficiente e completa, né? Ok? Bom, como prometido e promessa se cumpre, né? Vamos olhar agora a segunda parte, né, da nossa agenda, que é a parte de fazer o trabalho de leitura de perfil. E a leitura de perfil, quando nós fazemos a leitura de perfil, nós fazemos a leitura de perfil com um objetivo, né? A leitura de perfil nós fazemos para gerar consciência, né? Então, eu achei interessante falar da preparação para a leitura de perfil. O que nós precisamos, né? Na realidade, nós precisamos refrescar a nossa capacidade, a nossa competência, né? E eu até fui lá no Wikipedia e peguei uma definição básica, né, do que é capacitar, né? É um conjunto de atividades didáticas que são orientadas a cobrir as necessidades de uma organização e a expansão de conhecimentos, habilidades, aptidões profissionais para que sejam capazes de realizar suas atividades profissionais de maneira eficiente. Na realidade, quando vamos fazer uma entrega e fazemos a leitura, nós temos que estar, né, hábeis para fazer essa leitura com toda a informação refrescada, né, na nossa memória, né? Porque essa atividade é a entrega do resultado para o líder, que tem objetivos, né? Entregar o resultado para o líder tem objetivos. Levar o participante a compreender os resultados, a refletir sobre os resultados de sua história, a despertar sua curiosidade, porque nós queremos que ele continue a ser introspectivo e procure trabalhar no feedback, que ele ganhe consciência e que ele abrace a jornada de descobertas significativas e de evolução. Isso é o que a gente pode descrever como objetivos de uma entrega, onde a gente faz a leitura do perfil em conjunto com o participante, né? E, para isso, quando a gente recebe o perfil, muitas vezes a gente olha e fala assim, eu não sei por onde começar, isso aqui está muito complicado, né? É o que essa foto aqui me inspira, eu olho para ela, não sei se é um caminho, se é um abismo, se é uma armadilha, é uma foto que me intriga, né? Eu não sei como caminhar muito bem nesse terreno, né? Mas esse é o objetivo é dar ao participante essa contribuição, para que ele esteja, a partir daquele momento, né, sensibilizado a continuar a sua jornada e que ele consiga usar a informação que ele recebeu, né? Então, por conta do novo relatório, foi feito um novo roteiro de debrief. E esse novo roteiro de debrief começa com uma preparação. E essa preparação é para que nós convidemos o cliente a fazer uma pré-leitura do relatório. E esse era um tema muito discutido na nossa certificação. E essa orientação é uma orientação geral do grupo, que esse passo incluído pode facilitar, pode aumentar
a probabilidade de alcançar aqueles objetivos, né? Tem experiências de todos os tipos quanto a isso. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Eu tenho clientes de algumas empresas, de projetos que eu participei dentro do Círculo da Liderança, que eles pedem para entregar o relatório 24 a 48 horas antes. E os participantes têm acesso à informação. Alguns chegam muito bem preparados. E alguns não tiveram tempo de ler. E alguns chegam muito confusos. Então, não tem uma regra geral. Mas, se ele conhecer que tipo de informação ele tem no relatório, se ele ler, se ele assistir o vídeo da Beth Lederman, essas duas informações, que tipos de informações no relatório e o vídeo do modelo, ajuda o debrief, ajuda a conversa do debrief, porque não é a primeira vez que ele está olhando toda aquela informação, né, de uma única vez, que pode ser muita coisa. Então, essa preparação é uma sugestão bem interessante. E aqui ele sugere sessões, os comentários, né, por escrito, gráficos com resultado, né? E ele coloca o Leadership Circle Profile, quer dizer, é o relatório inteiro. Eu tenho usado, com alguns casos, os comentários. Eu falei isso para alguns colegas já. E tem funcionado. Comentários mais os vídeos tem sido muito bom, né? Então, é um passo que foi incluído, é um passo a ser considerado. Outra coisa importante que a gente vai ver depois é convidar o cliente no debrief a ler os comentários, porque nos comentários tem a parte qualitativa, como eu disse, né? E sempre conectar o qualitativo com o quantitativo é bom para montar o significado, né? Então, a parte 7 do debrief... Eugenio, ¿sí? quisiera agregar algo. Sí. Como bien lo dijiste, el enviar el reporte, el relatorio a nuestro cliente anticipadamente es algo que aún está en discusión. Y o sea, aparece este paso 0, pero es una invitación también a desarrollar un criterio de qué es lo más, lo que puede servir mejor a nuestro cliente. Hay reportes, relatorios que tienen, por ejemplo, comentarios escritos muy duros o que son muy reactivos. Mandar eso anticipadamente a nuestro cliente puede ponerlo en una actitud de resistencia y compleja para hacer la entrega. Entonces, nosotros como practitioners tenemos que pensar en esta preparación frente a nuestro cliente, qué es lo más conveniente, qué le puede ayudar mejor a tener una actitud abierta para recibir sus resultados. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo que estamos haciendo es mandar los comentarios escritos si no tienen aspectos duros, sino por el contrario, enriquecen lo que los evaluadores ven del líder, y les pedimos que vean los videos. Con respecto a las gráficas y al reporte, probablemente lo hagamos durante nuestro encuentro con ellos. Pero nuevamente hay algunos
proyectos en los que se manda todo el reporte y se invita a la persona a prepararse. Yeah. Mi sugerencia es empiecen a desarrollar un propio criterio de qué le puede servir mejor a su cliente. Muy bien. Marcos tem uma pergunta. Não, na verdade, é só uma reflexão que eu faço aqui. Bom, primeiro, eu nunca enviei o Leadership Circle antes para o cliente, tá? Sempre foi uma opção minha. Agora eu fico um pouco... eu tenho uma pergunta e a outra é reflexão, porque a pergunta tem como recortar a parte... Porque antes não tinha como recortar as perguntas e entregar só o relatório. Pelo jeito tem. A outra coisa é assim... Eu fico pensando que pode gerar, sim, um comportamento reativo, né? Claro que depende de cada pessoa. Quando a gente olha lá os pontos, né, que a pessoa poderia desenvolver, esse tipo de coisa. Mas, além disso, intuitivamente, quando a pessoa olha o círculo da liderança, se tiver pintado mais embaixo, a pessoa acha que é ruim. E se tiver pintado em cima, a pessoa acha que é bom. Então, também eu fico pensando se é interessante enviar antes. Agora, é claro, a gente tem também, todos nós aqui temos outras certificações, tem outros assessments que falam, olha, é interessante mandar 24 horas antes para a pessoa ler, tal, mas esse daqui, ele é um 360, ele é um pouco mais complexo, diferente de outros reports, né? Então, é a reflexão que eu fico aqui. E, pelo jeito, tem como recortar, então, tirar as perguntas e mandar só o círculo. É isso, Eugênio? Tem no relatório iterativo, você pode fazer um copy dos comentários escritos, transferir para um documento Word e mandar para a pessoa. Tá, beleza. Tá? Fazer isso. Mas o que a Cris falou, eu acho que quando nós fizemos a certificação de alguns colegas da Fundação que estão aqui, eu lembro que eu fiz esse mesmo comentário. Naquele dia eu falava, eu compartilho comentários escritos, eu vejo que são comentários que são fáceis de serem entendidos, absorvidos pelas pessoas. São comentários desafiadores, eu não mando. Né? Então, eu ainda estou nessa mesma fase, mas eu estou vendo uma provocação aqui e alguns projetos vão dando experiências, né? Então, depende de cada caso, é um critério que ainda está em evolução, tá? Eu vou acelerar um pouquinho por causa da prática, só falando o seguinte para vocês, o passo 7, o passo 8 teve uma pequena modificação, e eu vou falar brevemente o que é. O passo 7 é identificar resultados, é identificar pontos fortes, áreas de oportunidade, em todos os tipos de relatórios, tanto nos gráficos, como nos numéricos e como nas escalas resumidas. Uma vez identificado, feita essa leitura junto com o cliente, para que ele entenda quais são os resultados quantitativos mais importantes para o desafio de liderança que ele tem, começar uma coexploração, tentando explorar como ele recebe o relatório, como esse relatório se conecta com o desafio dele, com as relações dele, com o momento dele, né? Fazendo com que ele consiga identificar, né, o impacto e encontrar conexões com a liderança dele para ele poder finalmente encontrar oportunidades, né, de crescimento. Tá? Então, vai existir um material que vocês vão receber em cima de cada um desses pontos de interrogação. Uma vez clicado, vocês vão ter acesso a um documento que descreve o processo de debrief. Existe um documento que descreve o processo de debrief passo a passo. Ele está traduzido e está disponível, eu vou fazer chegar a vocês, ok? Los puso en el chat ahora. Ótimo. Ótimo. Então, a Marta já ganhou tempo, já colocou aqui etapas do debrief, o retake, que também é etapas do debrief simplificado, né? E o processo detalhado. O processo detalhado é a descrição passo a passo
de cada um dos 9 passos do debrief, tá? Traduzido para o português. Então, eu acho que esse é uma grande ajuda, porque quando nós nos certificamos não tinha essa informação detalhada, pelo menos eu não lembro, né? E isso vem ajudar a gente a ganhar mais robustez no entendimento, e mais possibilidade de discutir, e mais possibilidade de aprender, né? Eu acho que é uma grande contribuição. Está Tá en bom? el SIGO Fundamentals también para Também está ustedes. no El Sequel Fundamental. Ótimo. Bom, agora eu vou falar para vocês de um caso que eu trouxe para a gente trabalhar, e antes de falar do caso, eu vou falar do contexto do caso, né? O contexto do caso, por que é importante, né? O contexto é imaginar o que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento. Imagine que ele está nessa propriedade onde hoje pode ser que ele trabalhe e viva, né? O que ele está vivendo? Que circunstâncias atuais ele está experimentando que sejam relevantes para a forma dele liderar? Tanto no que se refere ao lado profissional, que cargo, que maturidade, que organização, que relacionamentos, que ambições, desafios, e os pessoais também. Qual o momento de vida dele, onde ele está, né? Saúde, prioridade, como é que ele está, né? Porque tudo isso mexe com a capacidade dele liderar, tá certo? Então, é importante entender esse contexto. E algumas vezes a gente tem uma conversa assim bem inicial com uma pessoa que resolve fazer o Leadership Circle, mas esses pontos a gente já pega desde o início. Isso ajuda muito a gente fazer a primeira leitura e é fundamental ter esse conhecimento. Então, eu vou falar do nosso caso. É um cliente, eu vou falar aqui, ele trabalha numa empresa global, dentro do braço local da empresa. Então, é uma empresa, parte de uma rede. Essa empresa global tem um propósito, que é levar a educação básica a crianças vulneráveis. Ele é um líder de RH da companhia. Ele tem um objetivo como líder, se posicionar como líder de forma mais estratégica. Isso é o que ele quer alcançar. Ele está na função há menos de 2 anos. E, pessoalmente, ele é uma pessoa de bem com a vida. Os brasileiros vão entender isso muito fácil. Uma pessoa tranquila, que leva as coisas com muita fluidez. Ok? Então, esse é o contexto. E agora, nós vamos fazer... Eu vou acelerar aqui. Nós vamos fazer o passo 7 do debrief, tá? Então, a Marta passou os documentos, nós vamos compreender os resultados, identificar pontos fortes e áreas de crescimento, explorar gaps entre grupos e explorar dinâmicas. 12 minutos, vamos ver se a gente consegue ainda fazer 12 minutos, porque o nosso tempo foi um pouquinho... Não, consegue. E, para isso, eu vou mostrar um material que está disponível aqui, que é o relatório do círculo externo, né? Para vocês avaliarem o perfil gráfico e tentarem identificar esses 4 pontos, tá? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Tenho que interromper aqui. Tenho que vir aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo um compartilhamento de tela? Sim? Sí. Sí, estamos. Ótimo. Sí. Então, esse é o perfil desse líder, ok? E do lado direito, no canto direito inferior, vocês têm acesso a um ícone que permite a seleção de página. Ele tem que estar na página 1, para vocês verem
o que eu estou vendo aqui, que é um círculo e uma quantidade de post-its aqui ao lado. Uhum. Estão vendo? Então, Sim. a ideia agora é a gente trabalhar com esse perfil e registrar no post-it, né, o que, que a gente está vendo que chama a atenção da gente, né? De pontos fortes, de áreas de desenvolvimento, né? De eventual dinâmica entre o reativo e o criativo. Quer dizer, como a leitura quantitativa, né, nos atrai aqui, tá? Primeiro, só a leitura, como se fosse uma colheita de informações. Nós vamos colher informações e registrar nos post-its. Tá bom? E vamos trabalhar 12 minutos todos juntos aqui. Eu acho que não é um grupo que não é tão grande e a gente pode acessar e começar a fazer registro do que é percebido, né, no perfil. Tá claro? Uhum. Então vamos lá.
bem interessante. Vocês estão fazendo uma colheita bem abundante aí de informações, e isso está permitindo, né, uma navegação né, intencional e objetiva aí, em cima do círculo. Mais um minutinho, a gente pode fazer uma pausa de leitura dos principais pontos. Vamos fazer uma leitura breve aí, cada um pode pegar um ponto que gostou mais do que percebeu e fazer uma leitura, começando pela Flávia, que é quem eu vejo mais próximo aqui da minha tela. E vamos lá, Flávia, o que você trouxe aí de observação? O que eu Você está... coloquei, agora não, sim. o que eu coloquei como minha primeira observação é que na maioria das competências, né, ou subcompetências criativas, o cliente se avaliou mais baixo do que os seus avaliadores, né, com exceção de duas só, mas ele tem duas ou três, ele tem uma visão menos criativa no sentido das competências criativas do que os avaliadores. E uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho, não sei nem se eu vi certo, porque eu fui olhando aqui as subdivisões, então não sei se eu li, mas para mim o que eu percebi aqui, que o equilíbrio é alto, né? Aí eu liguei com uma pessoa de bem com a vida, então aquela pessoa que conseguiu, quer dizer, quando você trouxe, né, o de bem com a vida aí, e o que me chamou a atenção também foi a terceira coisa que eu coloquei, a autenticidade corajosa, baixíssima, então essa dificuldade de expressar suas ideias contrárias às dos outros e de se colocar, que está ligado, né, o contrário, né, é o inverso, né, da questão da conformidade. Ótimo. Flávia, pensa então agora, já que você pegou esses pontos, que pergunta você faria para ele numa coexploração, tá? Vai pensando. Marcos, o que você trouxe aí de percepção? Você quer que eu foco só no que é mais relevante ou eu falo de maneira geral? Não, fala naquilo que a Flávia não falou e Tá, tenta, né, beleza. ser breve. Também concordo com a Flávia. O que eu vejo assim, me pareceu versus o propósito e o valor da organização versus o perfil, como o agradar e pertencer está impactando a realização, né? Então, baixo foco estratégico, capacidade de decisão, impactando nos resultados, impactando demais, né? As pessoas até acham que está maior, mas ele próprio está diminuindo, né? Tá bem baixo tudo isso, né? Então, e a autenticidade corajosa também, para quem tem um propósito como esse, uma organização que pensa, essa autenticidade corajosa também super impactada, né? Então, isso é notável, assim. E eu vejo essa questão do determinado, do trabalhar 24/7 muito alta, eu fico pensando se não está muito, o cliente não está muito operacional e tático e pouco estratégico. Então, quanto isso impacta nos seus resultados novamente, né? Então, escrevi outras coisas, mas eu acho que eu destaco isso. Tá ótimo. Essa percepção do 24/7 você está tirando da onde? Do determinado. Do determinado.
Tá, um Isso. determinado é importante. Ok, muito Hum. bom. Você também pode pensar em algumas perguntas para a próxima prática. O que você perguntaria para ele para ter uma conversa significativa? Rose, e você, Rose, o que você traz? É muito em linha com o que já foi comentado aqui. Para mim, o que chama atenção frente aos objetivos dele, de se tornar mais estratégico, enfim, com esse posicionamento tão dançando conforme a música, né? Agradando, pertencer, se posicionando de forma tão fraca nesse sentido, ele se distancia do seu objetivo. Então, foi o que me chamou mais atenção. E a questão de bem com a vida, adicionalmente o que a Flávia comentou, também aparece muito ali, a questão da conexão afetiva. Então, é uma pessoa muito leve, muito fácil de lidar, enfim, está sempre voltada a esse agradar, esse pertencer, mas com dificuldades de posicionamento. Então, aí as questões de realização e a percepção dele como uma pessoa estratégica fica muito prejudicada. E ele próprio se vê dessa forma. Então, aí tem uma questão para ser trabalhada com ele nesse sentido. Certo. Então, vai pensando aí, o que você perguntaria para ele? Eu não sei se a Natália quer falar alguma coisa, Natália? Oi, Eugênio, eu não coloquei nenhum post-it, mas eu estava aqui ouvindo. E uma coisa que está me chamando a atenção, tá? Até aumentei, fui pegar meu manual e não achei. No controle, na tendência reativa do controle, está me chamando a atenção. Me ajuda aí com um nome, Eugênio. Do lado do que está mais alto, verde, para o lado da realização, qual é a. Esse Me aqui chama a atenção esse aí. Perfeccionismo. é o É, perfeito. É o é perfeccionismo. o perfeccionismo, né? É. Me chamou a atenção que está muito, muito baixinho. E eu estava fazendo aí uma conexão de que se não seria talvez potente ele ser ainda um pouco mais perfeccionista, um pouco mais controlador. É. É, Quando o resultado é muito baixo e confirmado muito baixo, a gente tem aquele conceito da sombra, né? uhum, 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 uhum. Rejeita É, o perfeccionismo e a exatamente. rejeição de uma tendência, né, pode levá-lo a perder, né, Exatamente. também a efetividade, né? Muito bem, a Renata teve que sair, então a gente fez uma primeira exploração. Vocês têm aí algumas informações interessantes, né? Agora eu vou pedir para vocês fazerem um clique aqui do lado direito, embaixo, e mudar para a página 2. E na página 2, tá certo? A página 2 nós temos novamente o círculo e temos post-its totalmente disponíveis para a gente colocar as perguntas, né? O que a gente perguntaria para esse cliente, né? De modo a ter uma conversa que faça com que ele reflita, já que ele leu os resultados com a gente, ele viu essa conformidade importante, num nível muito alto, né? No agradar e no pertencer, né? Ele com um determinado ou autoexigência também alto e com a vontade de ser estratégico com aquela parte da realização, né, bem prejudicada. O que a gente perguntaria para ele, tomando em conta também a consciência, ou melhor, a autenticidade com coragem? Que perguntas seriam interessantes para esse líder ou para essa líder? Você acha que o que menos...
Então, quem gostaria de fazer a leitura da sua pergunta? Eu posso ver muitas perguntas aqui interessantes. Vamos lá, Flávia? Mas eu começaria, quer dizer, não começaria a devolutiva interativa, mas o que me chamou a atenção, essa autenticidade corajosa muito baixa. Então, uma pergunta que eu faria aí seria o quão difícil, eu já nem lembro mais o que eu perguntei, né? Não, que situações difíceis, eu não vejo aonde que está a minha pergunta. Quando é mais difícil para você defender suas ideias? Defender as suas ideias, né? Então, quer dizer, eu já colocaria a questão de é difícil, né? Está subentendido. Eu não estou perguntando se é difícil ou fácil. Quando é que é mais difícil? E aí, uma pergunta que eu coloquei também é o que esta pessoa faz para pertencer a um grupo? Para que ele tenha consciência de que ações, né? Que ele reconheça que ações são essas, né? Ele adula, ele puxa saco, sei lá, e quais, aí a última, o quão importante isso é para você, né? Fazer este movimento de pertencer, né? Então, pensei nesses 3 aspectos aí. Tá bom. Marcos, você. Bom, uma das perguntas que eu fiz aqui, né, sobre... Nossa, eu fiz um monte de pergunta aqui. Mas Bom, quais são os impactos na sua estratégia, né, quando você vê este resultado? Talvez uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é assim, por que você acha, né, que nas competências criativas de liderança, os seus resultados sempre são mais apertados do que o do 360? Entre outras aí, Eugênio, mas acho que são essas daí, a minha. A Rose quer falar, Rose. Falar bem rapidinho, eu estava escrevendo aqui porque eu tenho uma outra reunião logo na sequência, então estou aqui tensa para não perder o horário também, desculpa, pessoal. Mas aqui o que eu perguntaria, imaginei assim, a gente já tivesse conversado sobre toda a mandala, todo o círculo, né? E então eu pudesse perguntar no que ele observa que isso que a gente viu ajuda ou atrapalha diante dos objetivos de ser mais estratégico, né? Então, a partir dessa pergunta, que seria uma pergunta-chave, provavelmente se abririam aí diversas outras questões e aí um diálogo para a gente poder ir a fundo nesse entendimento, especialmente dos pontos onde ele precisaria trabalhar para essas mudanças acontecerem, né? Então, acho que essa foi uma. Outra que eu coloquei, se eu não me engano, foi as questões da autenticidade. Então, qual é a dificuldade? Quando, em que momentos, né? Como que é para ele abordar assuntos mais polêmicos, mais difíceis, em reuniões, onde ele participa, enfim, ele pudesse me trazer um pouco mais sobre isso, porque realmente essa autenticidade corajosa está baixíssima. Né? Eu diria que é uma das mais baixas. Nos casos que eu atendi, nenhuma tinha tão baixa autenticidade corajosa como esse caso. Obrigado. Natália, Fiquei me perguntando, Eugênio, aproveitando o gancho também, né? Alguém aqui falou sobre o perfeccionismo, fiquei me perguntando sobre, com esse comportamento, se a abordagem dele não seria muito superficial na gestão. É um insight. Para se posicionar, será que ele não poderia, né, repensar um pouquinho isso? Natália? Uma das perguntas que eu fiz que me chamou a atenção é como eu não enxergo, estou vendo muito pequenininho, mas tinha a ver com a tendência, a competência criativa do resultado, como é que impacta essa diferença de visão que ele tem sobre si mesmo
e com o 360, assim, que insights podem surgir a partir disso. Essa foi uma das que eu coloquei aí. Tá certo. Então, acho que aqui tem essas, talvez alguma que poderia desafiar um pouco, se ele quer ser mais estratégico, né? Essa atitude de não se perceber eficiente nessas competências de resultado, de realização e de consciência sistêmica, o que isso pode dizer a ele em relação a esse desejo de crescer estrategicamente, né? No que ele acredita, né? Que parece que ele não acredita tanto nele. No que ele acredita, né? E onde ele encontra situações para repensar, né, a relação com as pessoas no sentido de agradar, onde ele se sente com essa necessidade de agradar e o que isso gera e como isso se conecta com essa necessidade de ser mais estratégico, como ele decide se ele se preocupa tanto com as pessoas, né? Eu acho que por aí poderia ter conversas bem interessantes, né? Bom, eu acho que a gente fez uma prática rápida e nós conseguimos desenvolver aqui um sabor pelo conhecer e pelo praticar, né? O que vocês acharam dessa experiência de hoje? Ótima. E Eu o adorei. relatório fantástico. Que bom. Obrigada. Maravilhoso. Muito Não é? bom também, muito bom. Então tá bom. Muito obrigada. Obrigado, Eugênio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marta. Estou falando com a Marta, muito com a Marta, por WhatsApp. Cris, Marta, Vivi, querem falar algo? No, o sí, me encantó estar aquí, escucharlos en la interpretación del perfil, en la forma en que están recogiendo la data, las preguntas que surgieron y que le harían a este líder. Me encantó acompañarlos, me encantó escuchar el portugués, es un idioma hermoso. Uhum. Así que yo salgo con el corazón llenito, completo. Gracias, Eugenio, por facilitar este espacio. Y tal vez lo que diría, me encantaría que hubieran más personas participando de este espacio enriquecedor. Así que los invito a que inviten a más personas que conozcan, que puedan nutrirse de este espacio. Muchas Uhum. gracias. Marta, Vivi, ¿quieren hablar algo? Mu- Muchas gracias también por estar aquí. Les puse en el chat también unos links para material que ya tienen disponible en el SIGO, pero pueden consultarlo. Es más material sobre el reporte interactivo. También el video del demo que hizo Carolina Páez sobre este reporte. Uhum. Hay un documento que es paso a paso cómo acceder al reporte interactivo que les mostraba Eugenio. Entonces, también invitarlos a utilizar estos documentos para fortalecer su práctica con Leadership Circle Profile, y también les puse el correo de atención al cliente. Cualquier pregunta que tengan, por favor, envíenla a través de este medio y nosotros estaremos felices de ayudarlos. Gracias otra vez. Graças. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Eugenio, por facilitar este espacio. Maravilloso. Vivi. Uhum. Bom, obrigado, pessoal. Uma pena que a Renata estava com febre, a Adriana tinha outro compromisso, mas elas participaram da maior parte e todos acho que puderam levar um pouquinho da sensação gostosa de continuar aprendendo juntos. E espero Ótimo. encontrá-los no próximo mês, né? Vamos fazer uma outra conversa interessante.
tá bom? Com certeza. Já com o novo relatório. Já com o novo relatório, isso, Flávia. Tem Isso. vários relatórios aqui, assim, né? Dramáticos. Ótimo. Pode trazer um caso e a gente pode analisar um caso juntos. Né? Podemos sim, tá? Um Tchau, abraço. gente. Tchau, pessoal. Obrigado.